Ok, Angela? Já podemos? Ok, então. Boa noite, meus amigos. Boa noite, irmãos. É um prazer estar com vocês nesse momento, mês de maio, mês das mães, mês das noivas, mês das mulheres, o mês do encontro de casais. Mesmo diante da pandemia, nós temos muitas oportunidades de manter a nossa esperança. Parabenizo aí o Departamento de Lar e Família pela iniciativa de ainda estar fortalecendo as famílias e buscando a esperança da família em Cristo Jesus. Eu e Márcia agradecemos pelo convite e rogamos que esses momentos que vamos passar juntos, vamos fortalecer as famílias maravilhosas aí de Jequié e de outras regiões que estão nos acompanhando. Boa noite. Eu também quero agradecer a oportunidade que está sendo concedida para nós esta noite e falar para vocês que, independente do momento, das circunstâncias, nós sabemos que há um propósito para tudo nesta vida. E esse é o momento e é o propósito que Deus está nos concedendo nesta noite, de estarmos unidos em casais para compartilharmos a palavra de Deus neste momento e falarmos um pouco, né, de alguns momentos que nós estamos tendo individualmente e também como família pastoral e como família também, família de Deus. Muito bem. O que foi solicitado foi para nós falarmos a respeito da oração em família, fortalecendo os laços. Sabemos que não é fácil a convivência entre duas pessoas com educação diferente, costumes diferentes, ter uma convivência mútua. E eu chamo isso de milagre. Casamento, convivência a dois em um só lar é um milagre. Mas é um milagre porque Deus se faz presente. Se Cristo não está, o milagre não acontece. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que é de fundamental importância para que nós, casais, permaneçamos em harmonia e dentro do propósito de Deus para o casamento e manter essa como uma instituição divina desde o Éden. Então, minha esposa vai falar um pouquinho a respeito daquilo que nós consideramos básico, elementar para a estruturação do lar e da família duradoura em Cristo Jesus. Nós temos o costume de fazermos os nossos cultos pela manhã, pela tarde, né, quando nós estamos reunidos nas refeições, e nosso culto da noite. Mas pelo fato dele ser pastor, alguns momentos ele não se encontra em casa e às vezes eu preciso estar monitorando esses momentos. Como agora nós estamos assim um pouco confinados em casa e as crianças, os meninos estão aqui conosco, eu tenho tirado alguns momentos, em particular, eu tenho acordado às madrugadas e tenho lido alguns livros. E depois, quando eu passo a fazer esse culto, eu levanto, faço algumas atividades, aí nós vamos e começamos a fazer o culto. Eu mudei assim, um pouco a rotina dos meus momentos, porque quando surgiu essa pandemia, né, do coronavírus, eu não vou dizer que eu sei que também muitos que estão assim, nos assistindo nesse momento ficaram um pouco apreensivos. Então, eu procurei me apegar mais a alguns livros que eu já tinha lido e eu agora estou retornando a fazer a leitura de alguns livros desses. Por exemplo, eu tenho um livro, como nós ficamos de falar um pouco de momento de oração, um livro assim que tem me fortalecido muito,
é o livro que vem falando o poder da mulher que ora. E eu tirei, desse livro, eu tirei aqui alguns exemplos que têm me fortalecido na minha vida espiritualmente e na vida conjugal também. Eu queria, assim, só ler aqui uma partezinha de um textozinho desse livro que diz assim: o Senhor liberta-nos das emoções negativas. Pelo fato dessa coronavírus, né, muitas coisas negativas têm surgido nesse momento, mas esse texto ele diz assim, ó: Deus, ajuda-me a viver em tua alegria e paz. Dá-me força e entendimento para resistir à ansiedade, raiva, inveja e depressão. Eu ouvido muitas pessoas falar em depressão, de ansiedade, de angústia, né? E eu, como fiquei um pouco angustiada, estava um pouco angustiada, às vezes ele saía para fazer algumas visitas, assim, no começo, aí eu ficava orando, digo, meu Deus, pedindo a Deus para que estivesse cuidando dele, mas, graças a Deus, através de algumas leituras, de alguns textos, eu agora tenho me sentido assim, mais fortalecida. E temos procurado estarmos assim, focados mais na mensagem, né? E uma coisa que me chamou a atenção, porque quando ele não está aqui, nós temos feito algumas lives, e a semana passada, nós tivemos um culto, e teve uma palavra de uma pregadora que ela me chamou a atenção, quando ela disse que nós devemos nos desligar das coisas, dos bens materiais. Não que a gente esteja apegado aos bens materiais, mas porque esses bens materiais eles não vão trazer benefício nesse momento nenhum para a gente, né? Nós temos que estar focado mais agora realmente na pessoa de Jesus Cristo, nós temos que estar em busca do Espírito Santo para estarmos mais fortalecidos, porque as coisas materiais nesse momento elas não estão sendo de utilidade nenhuma, nós não estamos podendo fazer uso delas. Então, eu tenho louvado muito a Deus porque o estudo da palavra tem me fortalecido muito nesses dias. Não que eu não tivesse não tinha lido a Bíblia, não tivesse feito as lições da escola sabatina, nós estivéssemos fazendo o culto. Mas isso agora, com esse momento nós que estamos tendo mais essa oportunidade, então isso tem fortalecido muito a minha vida e eu tenho percebido que nós estamos mais focados, estamos mais juntinhos um do outro. Veja bem, ela mencionou a princípio esses momentos atuais, o momento que nós estamos encarando, a forma como ela encontrou para estarmos em mais harmonia. Por que isso? Quando nós namoramos, eu acredito todo namorado, viviam momentos tão de encantamento que sonhava, escrevia. Estou contando os dias, aqueles que estavam viajando, morava distante, estou contando os dias, as horas para te ver. Aqueles que moravam próximo se encontravam à noite e durante o dia diziam, olha, estou doido para encontrar você à noite, para estarmos juntos, para nos beijar, para nos abraçar, para sentir o seu cheiro, e, enfim, a cantiga do namorado, do apaixonado. Chega o período do casamento, o início do casamento é aquele pega-pega, aquele agarra-agarra, aquele chega-chega e tal. Passa alguns anos, alguns nos primeiros meses, alguns depois de anos, já começa a demonstrar, a perceber que o amor não enche barriga. Aquela paixão, ela se torna um tanto cega e começa a descobrir defeitos em ambas as partes. E começam os conflitos, as discussões, começa agora a aflorar mais e mais os defeitos e com isso começa o distanciamento. E por que não dizer o isolamento dentro da própria casa? As atividades profissionais, elas terminam sugando tempo. E, geralmente, um não tem tempo para outro e começa a vir as reclamações. E esse período de atividades
geralmente leva um ou outro ou ambos a se encontrar pouco em casa, somente no período da noite, e alguns só na madrugada, ainda sai mais cedo, chega de madrugada, sai de madrugada, ou um chega, o outro sai, e são poucos encontros. E para nós cristãos, os encontros que são mais permanentes são os encontros da sexta-feira no pôr do sol ao sábado no pôr do sol, entre aspas. Se for um líder de igreja, tem um pequeno grupo sexta-feira à noite, tem um programa no sábado durante a manhã, e também tem as reuniões a sábado à tarde, e assim vai. E esse período de pandemia se tornou uma grande oportunidade para que o casal viesse a ter mais tempo. Como alguns não estavam acostumados a passar muito tempo dentro de casa, volta conflitos, desentendimento e algumas dificuldades. Então, por isso que ela começou falando da atualidade e falando o meio que ela está encontrando para nós mantermos uma harmonia, passar o dia todo dentro de casa, durante a semana toda, às vezes 7 dias da semana. Como eu saio alguns momentos para atender questões de solidariedade, enfim, atender a igreja no sábado de manhã para fazer uma live. Então, eu dou ainda arrefecida. Ela passou cerca de 32 dias sem sair na porta da rua. E eu, nesses 32 dias, dava uma fugida, eu tinha que fazer compras, etc. Então, eu dava uma respirada, uma arejada na mente, não respirada dela, entende? Mas dá uma arejada, ver a situação fora de casa, enfim. Mas, primeiro passo para nós mantermos a harmonia, tão somente na questão da pandemia, quanto em qualquer momento no relacionamento, é a oração. Eu lembrei hoje que geralmente eu gosto de contar essa experiência nos casamentos, em algumas palestras, quando eu estava noivo e marquei o casamento. Nós marcamos o casamento. E foi oficializado para a igreja. Havia um irmão na igreja, um senhor de 73 anos de idade, o irmão Milton. A esposa dele eu não lembro. Eu também. Mas o irmão Milton, já bem maduro, uma fala mansa, um homem manso, um homem de muito respeito e autoridade na nossa igreja, que tinha na média de uns, na época, 160 membros, hoje ele está com uns 400 membros. Então, um jovem de 22 anos, queria casar, ele ouviu o anúncio e eu estava sentado na dele, ele me olhou, parabéns. E no dia anterior ao meu casamento, no dia 6 de fevereiro de 93, era um sábado, e eu fui convidado a fazer parte da equipe que estaria conduzindo o culto na plataforma. E ele me chamou no cantinho, na hora que, assim que terminou de orar para entrar, ele me chamou, me abraçou e disse: "Você vai casar amanhã, né?" Eu disse: "Sim, vou casar amanhã", e todo alegre. Ele me abraçou, e aí botou a cabeça perto da minha, me abraçou e disse: "Olha, no casamento, vence quem se ajoelha primeiro." Eu confesso que foi estranho para mim, ele não disse mais nada. E fiquei com aquilo na mente. O que é que esse irmão quer dizer? Um casamento vence quem se ajoelha primeiro. Irmãos, eu só pude entender a mensagem dele 3 meses depois que eu casei. Parece hilário, cômico, mas é a realidade. Nós estávamos fazendo parte agora, 3 meses depois do nosso casamento, fazendo parte da equipe de lar e família da igreja. Eu me achava imaturo, porque não sabia, mas a igreja achou por bem que nós fizéssemos parte ali como o segundo casal do departamento para aquela igreja. E então, houve o encontro de casais,
Nós ali correndo atrás, na sexta-feira preparamos a igreja, limpamos, sábado pela manhã e à tarde a programação, à noite fomos lavar a igreja, o espaço da sala onde aconteceria o encontro do domingo, foi usado sábado, e havíamos encomendado o buquê de flores para entregar aos casais. E quem ficou responsável para pegar as flores fomos nós. E então, quando deu, após a lavagem, a limpeza, a asepsia da igreja, naquele sábado à noite, nós voltamos para casa, estava tudo tranquilo. De manhã acordamos e eu não sei qual foi a razão, até hoje eu não lembro. Aconteceu uma DR e a coisa não ficou boa. 3 meses de casado e eu fiquei angustiado. Meu Deus, primeira vez que acontece uma DR em casa e não ficou boa. Não tinha nada que fizesse com que ela conversasse e ficou um muro. Eu fiquei angustiado. E agora o que eu vou fazer? Faço parte da equipe Life Família, está acontecendo o encontro de casais e eu não sei o que fazer, porque ela não falava. E os responsáveis para buscar o buquê, vocês sabem quem é, nós dois. E naquele dia eu lembro muito bem, eu fui na frente e ela foi atrás. Eu peguei o buquê de flores e saí na rua, levando até a igreja, parecia um castigo. Eu fui na frente e ela atrás, ou do outro lado afastado. E eu doido para pegar a mão dela e ela meio travada. Fui morto de vergonha. Cheguei no encontro de casais, passamos o dia todo, acredite, manhã e tarde, respondendo os questionários. Eu falava, às vezes eu me fechava também. Se ela não está falando, eu também não vou falar. Se ela não quer conversa, eu também não quero. E às vezes ficava mais irritado ainda. Mas vivi momentos de angústia naquele domingo. E ali eu lembrei, um casamento se ajoelha, ou melhor, vence quem se ajoelha primeiro. Ou seja, independente se você está certo ou se você está errado, a melhor fórmula de vencer as barreiras e a indiferença no relacionamento é a oração. Eu comecei a orar ali no encontro de casais, naquele domingo à tarde, e para a glória de Deus, no final do encontro, no momento da renovação dos votos, nós já estávamos ali já resolvidos, podemos assim dizer, de forma que eu saí de casa pela manhã com rugas no relacionamento e pude chegar em casa à noite carregando-a nos braços. Eu não sei se ela lembra. Ela não tem, eu não lembro, não lembra muito desses detalhes, mas para mim foi marcante. E a irmã Ellen White, ela fala, eu trouxe aqui o livro O Lar Adventista e vou ler alguns textos interessantes para fortalecer este momento e também dar base naquilo que nós estamos falando. A irmã Ellen White diz o seguinte no livro lá, Adventista, página 118. A tolerância mútua é o tema que ela vem trabalhando nesse item aqui. Ela diz, precisamos ter o Espírito de Deus ou jamais teremos harmonia em nosso lar. Precisamos ter o Espírito de Deus ou jamais teremos harmonia em nosso lar. Outro texto, ela fala sobre os conflitos. Ela diz, no casamento, os homens e mulheres, algumas vezes, se comportam como crianças indisciplinadas e perversas. Ela diz, o marido quer ter razão e a mulher, por sua vez, quer tê-la também. Então, o casamento, em algum momento, se torna um comportamento homem e mulher de criança, ou seja, comportamento infantil, briga por coisas efêmeras e não tem a humildade de buscar resolução. Então, a questão, a parte do casamento que é muito relevante
e elementar para a durabilidade é a oração, a humildade, o reconhecimento. E um outro momento, ela chega a dizer que o que leva-nos à vitória, na página 118, no relacionamento, é a renúncia do próprio eu. No casamento, precisamos entender que ele é fortalecido com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O casamento, ele é enriquecido com a submissão à vontade de Deus, que não deve prevalecer a minha vontade, nem a vontade do meu cônjuge. Nós vencemos. E, em havendo alguma discórdia, há necessidade de buscar resolução. A palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 5, diz que irai-vos, mas não pequeis, versículo 19. Versículo 20 diz, não se ponham sol sobre a vossa ira. Esse é outro texto que tem me perseguido bastante em relação ao relacionamento. Precisamos diariamente resolver as coisas. E um dos fatores que levam muitos casais à separação, diga-se de passagem, que muitas vezes o que eles apresentam não é o motivo, não é a razão da separação. Quando nós vamos acompanhar o casal para verificar a razão pela qual eles estão tomando a decisão, na realidade se torna um acúmulo, uma sucessão de situações mal resolvidas ou nada resolvido. Então, quando Paulo diz que nós devemos fazer com que, ao anoitecer, ao dormir, tudo esteja resolvido, é para que não haja acúmulo. Isso ajuda a fortalecer o relacionamento, a criar um diálogo e entender as limitações de ambas as partes. E respeitar também a postura, o posicionamento de um e do outro. O que eu faço? Não falo o quê? Não, como ele falou assim, nós estamos falando assim do nosso relacionamento, porque ele é muito detalhista, tem muitas coisas assim que ele consegue gravar e consegue lembrar, e tem coisas assim que eu não consigo lembrar, não. Mas uma coisa assim que eu consigo me lembrar muito bem, quando nós casamos, foi assim, meio hilário, vou falar aqui agora, que eu gosto muito de lembrar, assim, quando... Mas não vai colocar em situação constrangedora. Não é constrangedora, não. É assim, foi quando nós casamos, quando nós casamos, né? Ele, depois que ele trabalhava, ele resolveu fazer um curso de teologia. E eu trabalhava, eu tinha meu emprego e tudo. Aí, quando ele disse que ia para o IAN, eu disse a ele que eu não iria para o colégio, não, que eu não tinha casado com um pastor, um teologano, que eu tinha casado com um faturista, que nessa época ele trabalhava no hospital, e eu também trabalhava no hospital. E eu me lembro que ele passou alguns dias, ele foi fazer a prova do colégio lá no IAN, passou algum período e eu fiquei em casa. E a minha mãe chegou para mim e disse assim, mas Márcia, como é que você vai fazer uma coisa dessa? Você é casada, seu esposo está lá no colégio e você está aqui. E aí eu fiquei assim meio pensativa e me deu aquela angústia. Eu cheguei para minha mãe e eu disse assim, me deu aquele estalo assim, do Espírito Santo trabalhando, né? Na minha pessoa, e disse assim, não, você vai visitá-lo. E eu falei para minha mãe que eu iria lá no colégio, e a minha mãe ficou alegre. Minha mãe fez eu me lembro como hoje, minha mãe fez uma sacola, colocou muitos alimentos dentro, e eu nunca tinha ido no colégio. E meu irmão, ele me deixou no ponto de ônibus, e eu peguei o ônibus. Quando eu pedi ao motorista para ele me deixar onde era o IAN, eu cheguei à noite, e quando eu cheguei lá no colégio, já era tudo escuro, eu disse, pronto, eu estou perdida aqui. Eu me lembro que eu deixei as coisas em um matagal,
E aí comecei a correr. Eu fiz um círculo, eu já estava tão perto dele, mas eu fiz um círculo, eu fui para lá no vilarejo, à noite, e quando eu cheguei, aí eu me lembro que a alegria, né, no rosto dele. E aí, a partir daquele dia em diante, eu digo, não, se ele é meu esposo, eu casei com ele, e aí eu tenho agora aqui o quê? Seguir os caminhos dele, onde ele for. A Bíblia diz. E eu me lembro que quando nós fizemos o curso de noivo, teve um pastor que chegou para mim, para ele, e falou assim, olha, que 99% do sucesso dele é depender de mim. Então, como é que ele ia ficar lá no colégio só, sem a esposa, né? Sem a cada metade? Então, a partir daquele momento, já são 27 anos que nós estamos, né, convivendo, criando os nossos filhos, nossos planos, traçamos planos, mas sempre pedindo, né, a direção de Deus, para que Deus ele possa estar conduzindo para que possa ser realizado se for a vontade dele. Então, é isso. Às vezes tem umas picuinhas, tem algumas coisas que desagradam, mas depois nada que uma boa conversa, né, não resolva. Bem, aí o que ela apresenta está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu marido, ao seu próprio marido. Esse é o texto. Entendeu, mulheres? Mulheres sejam submissas aos seus maridos. Calma. E a Bíblia aqui, Paulo conclui esse versículo, capítulo 5, versículo 22 de Efésios. Ele conclui o versículo dizendo, como ao Senhor. Um dos maiores problemas no relacionamento é que nós fazemos parte de uma sociedade machista. E esse texto, para muitos, leva as mulheres a fazer um papel de escravo. Em alguns casos, mais do que escravo, que uma serva. Ela se torna explorada pela má interpretação desse texto. As mulheres devem ser submissas ao esposo, ao marido, ao seu marido, não ao marido alheio, mas como ao Senhor. Entendeu, maridos? Quando nós vamos fazer aqui estudo hermenêutico aqui do texto, nós vamos perceber que Paulo ele compara o relacionamento como entre Cristo e a igreja. Como foi o relacionamento de Cristo com a igreja? Se ele compara marido e mulher, o relacionamento com a igreja, com Cristo e a igreja, nós precisamos entender que a igreja representa a mulher e Cristo representa o marido. Como Cristo trata a igreja? Como Cristo tratou a igreja? Com paciência, com amor, com tolerância. Assim, nós, maridos, precisamos tratar as nossas esposas. Como a igreja é submissa a Cristo? Ela é obediente? Ela está num papel de serviço, mas ela tem o livre arbítrio. Eu sou a igreja, você é a igreja. Deus nos deu o livre arbítrio para tomar as escolhas. O que é que Deus orienta que a igreja faça? Submeta-se à oração para entender qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa dizer que as mulheres estarão no papel de oração. E os homens também. E precisamos entender o papel da mulher. E a irmã Ellen White fala o seguinte em relação ao papel da mulher e do homem também. Diz assim, sobre o homem, tens espírito dominador. Quando tomas uma posição, não pensas bem a questão, nem consideras qual pode ser o efeito
de manter sua opinião de maneira independente, incluindo-a em tuas orações e conservação, quando sabes que tua esposa não tem a mesma opinião. Muitas vezes nós homens, com esse pensamento, essa tendência machista, queremos ser ali o cabeça, mas sendo dominador, desrespeitando a pessoa que está ao nosso lado, desrespeitando a personalidade, desrespeitando as opiniões de alguém que está dividindo espaço conosco. E ela continua dizendo, em vez de respeitar os sentimentos de tua esposa, evitando bondosamente, como faria um homem cortês, os assuntos que sabe serem convertidos, persistes em ti demorares em pontos objetáveis e tens manifestado persistência em expressar tua opinião sem considerar as pessoas ou a pessoa ao teu redor. Ela fala as pessoas considerando também os filhos. Precisamos considerar as pessoas que estamos convivendo, considerar as opiniões. E ela diz, tens admitido que outros não têm o direito de ver as coisas diferentemente. Esses frutos não são produzidos pela árvore cristã. Então, o que a irmã Eliane está querendo dizer aqui? Que nós, homens, muitas vezes, não respeitamos as diferenças. Eu falo homens, mas vocês vão de convir comigo que, muitas vezes, essas atitudes que a Eliane fala aqui, ela se refere a algumas mulheres que são dominadoras, não respeita a pessoa que está do seu lado. É porque eu já ouvi muitas vezes falar, porque ele é muito lerdo, porque ele é muito mole e tem que tomar iniciativa. Mas quando você casou, ele não era super ativo, ele não era acelerado. Era essa pessoa, sim. Foi essa pessoa, minha querida irmã, que você casou. E graças a Deus que você casou com essa pessoa. Graças a Deus, o homem dominador casou com uma mulher que ela é mais introspectiva, ela é menos participativa e ativa do que ele. Porque se fôssemos iguais, certamente você não estaria casado, nem eu. Então, um veio para completar o outro, como uma porca para o parafuso. Um veio para ajudar o outro e para se tornar e fazer o outro feliz. Esse é um dos pontos muito interessantes para nós lembrarmos no casamento. Muitas pessoas buscam a felicidade na pessoa, na outra pessoa. Está aguardando que a outra pessoa o faça feliz. Desde quando? Esse não é um princípio no casamento. O princípio do casamento é eu fazer a outra pessoa feliz. Quando eu faço a outra pessoa feliz, eu vou receber. A Bíblia diz que é dando que se recebe. Então, a oração ela é fundamental. Nós precisamos entender o papel da mulher como submissa a Cristo, mas não a submissão de escrava. Nós precisamos entender que o marido não deve ser o dominador, e muitos utilizam até aí um jargão, podemos assim dizer, de que o marido é a cabeça e a mulher é o pescoço, porque quem manda na cabeça é o pescoço. O pescoço gira, ele faz da cabeça o que quiser. Eu acho que isso é interessante, sim, porque e vale a pena dar uma analisada. Se o homem como cabeça, ele tem e sabe fazer com que haja essa harmonia, a mulher, ela vai, não vou dizer manobrar, mas ela vai cuidar bem para que o homem enxergue coisas que ele não enxerga com o sétimo sentido que ela tem. Eu costumo dizer
que a mulher sábia, ela domina o marido. O marido fica na palma da sua mão. Se ela for sábia. Alguns estão sorrindo, imaginando que para deixar o homem na palma da sua mão é só usar a caixa de Pandera. Calma lá. Você vai usar de muitos meios, que é um pacote. O homem geralmente é o mais irritado, o homem é o mais estressado. Eu combinei algo com minha mulher, que às vezes eu chegava em casa atribulado, com tanta cobrança, com tantas coisas para serem resolvidas e cansado. E às vezes, quando chegava em casa, ela já ia me dizendo as ocorrências. Eu já não faço mais isso. E ela está dizendo assim, hoje eu não faço mais isso, não é claro, né? Nesses anos todos, graças a Deus, nós vamos aprendendo uns com os outros. E muitas vezes, o que nós homens, o que nós mais queremos é chegar em casa e esquecer os problemas. E de repente você chega e diz, olha, faltou gás, você está suado. Olha, quebrou isso. Olha, faltou aquilo. Eu disse, oh meu Deus, mais uma. Então, o que é que eu combinei? Se faz o seguinte, se tiver alguma coisa para me contar, deixa eu chegar em casa, beber uma água, tomar um banho, depois você vai me contar devagarzinho. Mas me conte, não deixa de contar. Porque você vai preparando, vai sabendo como foi o dia. E muitas vezes, isso pela imaturidade, a mulher, que eu entendo também, entendia, que a mulher ela passa o dia todo dentro de casa. Nós saímos e falamos, o homem fala com 1 milhão de pessoas durante o dia. E a mulher em casa. Graças a Deus existe hoje o WhatsApp, existe aí os meios, as redes sociais, que as mulheres estão aliviando o seu estresse. Imagine uma casa que tem uma criança que é sapeca, cheia de energia, 2 crianças sapecas, cheias de energia, ou 3 ou 4 ou mais, como muitos têm. E a mulher vai lavar roupa e vive na rotina. E ela se estressa. E quando o marido chega em casa, ela diz, eu vou dividir esse fardo. Ele chega, ela joga em cima dele. E a partir de então que começam os conflitos. Esta é uma das fórmulas, um dos meios para que a mulher sábia, como diz Salomão, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Que ela possa controlar, é mais um item que vai juntar para que ela tenha um marido em sua mão. O que pedir, entre aspas, ele vai dar, vai conceder, e vai, não, eu diria assim, uma troca, mas fazer com que o ambiente familiar, o relacionamento seja mais saudável e duradouro. Vocês podem perceber, né, que ele fala um pouquinho e eu falo menos ainda. Mas é o seguinte, eu quero deixar aqui um recadinho para vocês, casais, que para nós, assim, é um motivo de alegria, né, de satisfação em poder compartilhar um pouquinho, assim, da nossa experiência, do nosso dia a dia, da nossa vida, como família pastoral, que, na verdade, a vida que nós levamos é uma vida como a de um casal qualquer. A única diferença que se faz é que ele tem que apacentar as ovelhas, que é um pouquinho, né? Não é muitas, mas, assim, no relacionamento dentro de casa, nós procuramos levar uma vida normal, como um casal qualquer. Desde que nós casamos, eu tenho procurado me enquadrar na vida de uma esposa de pastor, podendo ajudar, cooperar
né, de uma certa forma, no ministério dele, para que ele possa ter uma vida de sucesso. Mas eu procuro também conciliar a vida de dona de casa. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito assim das coisas de dentro de casa. Eu gosto muito de receber pessoas. Então, na minha parte, na parte de casal, na parte ministerial, essa é a parte que me completa. Infelizmente, nós não estamos podendo fazer, né, fazer isso, porque não estamos podendo receber pessoas na nossa casa, né, por causa dessa pandemia. Mas isso não tem impedido de estarmos assim falando, entrando em contato com as pessoas. Temos 4 meses que estamos aqui? 4 meses que nós estamos nesse distrito. Eu ainda não tive assim, a oportunidade ainda de estar em contato com os membros diretamente da igreja, mas, assim, na medida do possível, como eu tenho procurado assim, estar em contato com as irmãs, nós temos feito cultos live, como nós estamos fazendo aqui agora, nós temos feito vigílias, e aí eu tenho participado, na medida do possível, as reuniões que ele tem feito, algumas reuniões eu tenho participado, porque às vezes bate de ele estar numa reunião, eu estar em outra reunião, por causa dos departamentos, né? Às vezes ele está no culto com alguns pastores, eu estou no culto com a esposa do presidente do departamental, não podemos às vezes estar juntos. Mas, assim, no restante das coisas, assim, a gente tem procurado estar assim, fazendo as coisas assim, dentro de casa, na medida do possível, porque, olha, eu não gosto muito de falar, não. Ele gosta de falar mais, eu falo pouco, quem me conhece sabe que eu não sou muito assim de conversar. Mas, assim, eu procuro, assim, todas as coisas assim, que ele sempre me chama para participar. Às vezes, assim, eu digo, não vou não, mas depois eu mudo de ideia. E aí digo, não, aí devagarzinho eu vou lá e digo assim, o que é? Como é que vai fazer? Porque às vezes, sabe, ele me chama assim, de supetão e me pega assim de surpresa, viu? Mas como Deus, a gente sabe que Deus, ele direciona as nossas vidas, e ele está na direção e está no comando das coisas, na hora ele nos capacita, ele faz com que as coisas aconteçam. E é justamente aqui, como essa reunião aqui que nós estamos fazendo de casal. Nós estamos partilhando aqui um pouquinho da nossa história, e eu sei que alguém de vocês aí do lado de lá está dando algumas risadas com as nossas falas. Mas, assim, dentro de casa também não é diferente, não. A gente também trabalha assim, a gente está conversando, ouvir, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ela fala que eu pego de surpresa e tal, porque eu conheço uma mulher que tem a capacidade que tem, entendeu? Então, quando eu chamo para um desafio, alguma coisa, ela acha que é em cima, porque tal, não sabe e tal, porque tem capacidade, conhece, e, enfim, a gente conhece e sabe que vai trabalhar para que as coisas funcionem, até valorizar. Sobre a questão das discórdias, eu vou pedir para vocês que leiam o livro O Lar Adventista, na página 110, 105 a 118, e principalmente capítulo 17, da página 114 a 118, 120, que vem falando aí sobre as obrigações mútuas. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou para que houvesse harmonia. Com a entrada do pecado, infelizmente, em todo casamento existe as discordâncias, existe a discórdia. A discórdia no relacionamento, alguns pensam que um lar cristão não tem discórdia. Não tem discórdia, porque são pessoas diferentes, são pessoas com personalidades diferentes, com gostos diferentes, com muitas diferenças. A discórdia não é um problema. O problema é a forma como trabalha com a discórdia. E a irmã Ellen White diz assim,
o livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 16, após o pecado, diz assim, o texto bíblico: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. É outro texto em que muitos machistas, ele usa desse texto para se sobrepor para com a mulher. Mas não é o que Cristo quis dizer, que o marido dominaria, ele seria um líder, dominar no aspecto de liderança na família. E mais à frente, a irmã Ellen White diz assim, o pecado trouxe a discórdia e agora poderia manter-se a sua união e conservar-se a harmonia unicamente pela submissão por parte de um e do outro. Harmonia, para haver harmonia, é necessário a submissão. Alguns dizem, não, porque ele é muito orgulhoso, ela é muito orgulhosa. E vai levar onde o seu orgulho? Quantos momentos prazerosos você perdeu no seu relacionamento por causa do seu orgulho? Não importa quem errou. A lição que o irmão Milton, hoje falecido, a lição que o irmão Milton ensinou foi: não importa quem errou. Se ele é orgulhoso, se ela é orgulhosa, se ela não abre mão, se ela não admite ou se ele não admite que errou, que importa? Busque a paz no seu relacionamento. Seja o primeiro a se humilhar, seja o primeiro a se ajoelhar diante de Deus. Ir lá e resolver, pedir desculpas, passou. Não precisa fazer isso de novo, porque eu não gosto. E, às vezes, a pessoa erra, não admite e também não quer dar o braço a torcer. E para se evitar a guerra e ter harmonia no lar, a humildade, ela precede a honra, diz o Senhor. Então, nós que desejamos ter um lar e que esse lar seja um pedaço do céu, nós precisamos invocar a presença do Senhor. E Jesus ele nos ensinou a humildade. Ele diz que os humilhados serão exaltados. Para salvar seu cônjuge, você precisa apresentar a Jesus. Isso, de preferência, deveria ser os homens que assim fizessem. Mas a mulher pode. Muitos acham que a mulher, somente ela, que deve pedir desculpas, perdão, enfim. Independente. Você deve levantar a bandeira da paz. Você deve buscar fazer com que a outra pessoa compreenda que esse lar é um pedaço do céu, que Jesus ele quer reinar nesse lar. Conta-se uma história que um camarada, ele estava em conflito com a sua mulher. Foram dormir e, de madrugada, a vizinha gritou do outro lado: vizinho, vizinho, o ladrão está entrando em sua casa. O ladrão está entrando na sua casa. Pula aí atrás dele, pega o ladrão, pega o ladrão. A mulher gritou, os dois estavam na cama e a mulher gritou: ele não vai não, vizinha. Ele não vai não. Ele não está pulando uma barreira que está no meio da cama, ele vai pular atrás do ladrão. Ou seja, quando nós não resolvemos nossas questões pessoais no relacionamento, cria-se uma barreira entre um e o outro. Cria-se um muro entre um e outro na cama. E há quem diga que quando o casal dorme separados, dorme com conflitos, o inimigo de Deus dorme entre o casal. De forma que nenhum quer tocar no outro. Às vezes a ira é tão grande que se o homem tocar na mulher, a mulher dá um golpe ninja. Geralmente o homem que procura, né? Nesses momentos de intimidade na cama, ele querendo dormir um pouquinho nesse período de frio, principalmente, e a mulher lá trava
a mulher resistente, a mulher fica ali frígida naquele momento e se tocar, já era. Mas muitas vezes a mulher que procura, tem homem que não tem coragem, aí a mulher procura, o homem fica todo travado. Amigo, o que eu quero dizer para você, minha amiga, principalmente para os homens, não perca tempo, corra atrás da sua preciosa cara metade, busque resolver as situações. E ainda digo, mulher, ela não é como um ferro elétrico que você colocou na tomada acende. A mulher é como um ferro à brasa, ferro de passar brasa. Não sei se vocês, enquanto já conheceram, já viram no passado as mulheres passando o ferro à brasa. É colocado a brasa e tem que assoprar até a brasa, o carvão se tornar uma brasa, esquentar, e aí vai começar a deslizar o ferro pesado na roupa. A mulher é assim. Você tem que soprar daqui, tem que soprar daqui, soprar daqui, soprar dali, prepará-la, porque a mulher ela tem a tendência a fechar, se bloquear. É a tendência feminina e nós não vamos mudar isso. Então, peça a Deus que te dê paciência e sabedoria, porque o homem, normalmente, encostou, esquentou, está pegando fogo. Se a mulher encosta nele, independente se aconteceu um problema ontem, vou dizer de manhã, meio-dia ou 10 minutos atrás. Quando ele vai dormir, se a mulher encosta nele, a esposa encosta nele, ele já está todo fogoso. A mulher, se acontecer alguma coisa de manhã e não for resolvido de noite, ela vai estar uma pedra de gelo. Então, você quer um relacionamento saudável, tranquilo, não quer que o inimigo durma entre você, no mínimo, tenha coragem de pular a tábua, a barreira ou o muro que está na sua cama. Não deixe que a noite venha, não durma sem resolver seus problemas. Se humilha, busca Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. E nós vamos, nesse momento, orar, pedindo a Deus que fortaleça o nosso relacionamento e aproveitem esse período da pandemia, faça parceria. Os homens aí não vão lavar sua garagem, vão lavar a louça. Isso é uma forma de você estar quebrando o gelo, isso vai te ajudar. Olha as dicas. Vá fazer um lanche, uma comida, faça parceria, levantar, forra a cama. Amanhã, Dia das Mães, cafezinho na cama. Você que não vai poder sair, né? Deixa um bilhetinho. Coloca uma musiquinha. Tá que eu fui falar. Bem, irmãos, vamos terminar? Estou esperando amanhã. Deus abençoe vocês. Foi um prazer. E logo estaremos juntos em algum momento. Estamos nos programando para fazer parte do encontro de casais aí maravilhoso. Aquela equipe extraordinária que não foi esse ano, mas quem sabe o ano que vem. E em algum outro momento nós estaremos aí com a equipe do RCC pegando fogo e animada em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço e nós vamos agora orar, porque aqui está chovendo e nós temos algumas atividades para fazer ainda nessa noite. Tá bom? Eu digo atividades que a gente tem que jantar e tal, tá? Vamos orar? Senhora? Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, nós queremos te agradecer por mais um dia na tua presença. Amém. Agradecer porque o Senhor nos proporcionou este momento, mesmo de distanciamento, mas o Senhor esteve nos orientando, nos dando a oportunidade de falarmos um pouco sobre a vida entre a dois, e que aqueles que estão ouvindo possam tirar algum proveito
e colocar em prática nas suas vidas. Nos conceda o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, neste momento que estamos passando de confinamento, te buscando em espírito e em verdade, através das orações, nos fortalecendo a cada dia, a cada instante, e que nas nossas orações nós também possamos colocar diante do teu trono da graça